Olá, meu nome é Alisson. Vamos iniciar a aula agora de congruências lineares. Quando a gente fala de congruências lineares ou de congruência, uma das coisas que a gente tem que entender é que quando a gente fala de congruência, a gente fala de propriedade de multiplicação e divisão. E a gente vai entender inicialmente entendendo como é que funciona o algoritmo da divisão. Quando eu tenho o número 13 dividido por 5, o que acontece no número 13 dividido por 5? Eu divido por 5, 10, subtraio e tenho o resto 3, né? Nesse sentido, no algoritmo da divisão, esse daqui é o dividendo, este aqui é o divisor, esse é o quociente e esse aqui é o resto. E eu posso escrever, de todas as formas, eu posso escrever o dividendo como a multiplicação do divisor e do quociente mais o resto, que nesse caso seria t. Então, mais ou menos essa ideia. O dividendo é igual o quociente versus o divisor mais o resto. É uma ideia lógica do que acontece, né? Vamos dar um exemplo. Quando eu pego 28 e divido por 5, 28 dividido por 5, eu vou fazer por 5. 5 vai ser 25 e o resto é 3. E quando eu trabalho com congruência linear, o importante é descobrir o quê? Eu estou falando de resto. No caso, dá um exemplo. Eu posso dizer que 28 é congruo. Tem congruência com 13, módulo 5. Porque na divisão por 5, tanto 28 como 13 tem o mesmo resto. Essa ideia de congruência, a gente trabalha e pensa na questão de resto. Pouco importa a ideia do quociente. Eu estou dizendo que esses dividendos sobre um divisor, que é o módulo, apresenta o mesmo resto. Essa que é a ideia de congruência. Vamos pensar nesse sentido. Quando a gente fala nesse sentido. Outra coisa é o seguinte. Uma regra. Vamos pensar aqui, vamos dar outro exemplo. Vamos pensar se eu tenho o módulo 3. 15 é congruo ao módulo 3. 9. É ou não é? Vamos pensar. 15 dividido por 3. De 5 quis para 15. O resto é 0. 9 dividido por 3. É quanto? 0. O que existe? Tanto 15 como 9. 15 é congrual do módulo 3. Por quê? A divisão dos 2 por 3 dá o mesmo resto, que é 0. Essa é uma forma prática de pensar. Só que, nesse modelo, eu penso nisso, que a ideia de congruência, vamos pensar, 17 congruo a 7 módulo
2. É porque eu sei que 17 é igual a 2 vezes K, que é um resto que é 1. E eu sei que 7 é igual a 2 vezes um certo P mais 1. Porque eles são côngulos, todos eles eu sei. Que a divisão, eu sei que a divisão deles, o resto é 1. Mas é porque eu posso escrever nesse modelo. De 2 vezes um certo valor mais 1, vai ser escrito esses valores aqui. Tudo bem? Nesse sentido, de poder pensar nesse sentido. E aí, a gente tem outras coisas que a gente pode pensar. Que é no sentido de pensar que eu tenho um módulo 10. 8. Vamos pensar. Um módulo 10 que eu estou utilizando. 13 é côngulo a 23. Módulo 10. Sim. Porque eu sei que a divisão deles, o resto é 3. Mas tem uma outra forma de eu definir, de eu saber se alguém é côngulo sem precisar dividir. A regra diz: A é côngulo a B se módulo M, se M divide A menos B. É até um exemplo. 28 e 13. Módulo 5. Existe congruência nele? Às vezes não preciso fazer a divisão. É só pegar uma regra. A diferença deles é divisível por 5? 8 vezes 3, 15. Divide 5. É divisível por 5? 5. 15 divide 5, porque dá 3. E resto, 0. Existe essa fórmula, essa regra, essa lei, para que a gente pode definir que A e B são côngulos módulo M se M divide A menos B. É uma das leis. Tudo bem? Que às vezes você não necessita fazer os cálculos para definir se existe congruência ou não. Agora vamos falar de algumas leis, algumas regras básicas em relação a isso, tá bom? Se eu já tenho a certeza que A é como B, módulo M, eu posso dizer que, então, A mais K, um certo K, é côngulo a B mais o próprio K, módulo M. Se A é côngulo B, módulo M, então A menos K é côngulo a B menos K, e módulo M. Tanto para soma como para subtração. Detalhe. De novo, se A tem congruência com o módulo M, então A elevado a K é côngulo a B elevado a K. Módulo M. Também, se A é côngulo a B, A vezes K é côngulo a B vezes K. E módulo
propriedades que a gente tem. Vamos provar algumas dessas propriedades agora, nesse sentido. Vou dar um exemplo de como a gente pode resolver a nível de questões a nível desse sentido. Se eu perguntar para vocês agora, qual o resto da divisão de 10 por 7. É muito fácil, né? A divisão de 10 por 7, o resto eu sei que é 3. Mas e se eu perguntasse a divisão de 10 ao quadrado por 7? O que você me diria? Dava até para fazer. 100 por 7. 7 vezes 10. 7 vezes 15 passa. 7 vezes 3, 21. 2. 7 vezes 14, 98. Seria 2, né? Vamos pensar 10 ao quadrado. 100, né? 7. 2. E 10 ao cubo? Então, nesse sentido, a gente pode usar 10 é cubo a 3 módulo 7. 10 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por 10 aqui, né? Então, era só multiplicar aqui por 10. Por 10 também, 30. Então, 10 ao quadrado. Logo, vou continuar aqui. Logo, 10 ao quadrado. 30, né? 30, 47, 28 vai dar 2. Módulo 7. 10 ao cubo. Multiplicar. Quantos que seria de 10 ao cubo? Então, multiplica pelo 2, que vai dar. Multiplicar, portanto, aqui eu multipliquei por 10. E esse módulo, e esse 2 eu multiplico por 2. Que seria 10 ao cubo. 20 seria 6. Módulo 7. Vamos pensar em 10 à quarta. 10. Então, seria o 6, né? 10 ficaria 60. 10 à quarta. 60. 56. Vai ficar 4. Módulo 7. Vamos pensar 10 à quinta. Então, sobrou 4, fica 40. Módulo 7. 10 à quinta. 40. 47 vezes 5, 35. Fica 5, restou 5. Módulo 7. Vamos pensar em 10 à sexta. Vamos embora ver. Eu multipliquei por 10, então fica 50. 7. 10 à sexta igual 1. Aqui para. Quando eu chego no 1, quer dizer que isso aqui vai se tornar cíclico. Cíclico. Se eu pensar em 10 à sétima, eu vou a 3. 10 à oitava,
vai ser 2, 2 a nona, a sexta. E aqui vão começar, quando eu chego no 1, quer dizer que agora, daqui para frente, vai se tornar cíclico. Então, e essa é uma das coisas que a gente pode definir como noção de entender mais ou menos como que funciona essas divisões, tá bom? E tem algumas outras questões que a gente pode resolver utilizando isso aí. Vou dar outro exemplo aqui para vocês em relação a isso, das propriedades. Vamos dar um exemplo. Divisão de 15. 15 elevado a 2020. Eu quero... Qual é o resto da divisão de 15 elevado a 2020 por 6? Vamos pensar então. 15 módulo 6 elevado a 1 vai dar 3, né? Porque 15 dividido por 6, 2, 3. 15 elevado ao quadrado, eu multiplico isso aqui por 3, vai dar, por 15 também, vai dar 45. Módulo 6, 6 vezes 7, 42. 15 ao quadrado, vai dar, na realidade, 45 por 6, vai dar 3. 15 ao cubo, 3, multipliquei por 15, vou multiplicar por 15 também, vai dar 45. 6. 15 ao cubo, 45 dividido, resto 3. 15 à quarta, multipliquei por 15, né? Foram multiplicações por 15, aqui também por 15. Então, percebe-se que o quê? 15 à quarta, nesse caso, é cíclico, sempre vai ser 3. Sempre, o resto sempre vai ser 3. Então, vão ter casos que o próprio resto vai ser sempre o mesmo. Então, e algumas questões que a gente vai fazer essa divisão, é interessante fazer todo esse processo para poder entender como é que funciona e como é que gira nesse sentido, essas questões. Tem uma questão aqui interessante da gente fazer, que é uma questão que caiu no concurso. Vamos pensar em alguns exercícios aqui. Essa questão aqui, ele gostaria de saber qual o resto da divisão de 5 elevado a 131 mais 7 elevado a 131 mais 9 elevado a 131 mais 15 elevado a 131 da soma deles por 12. Vamos embora. Primeira coisa, vamos pensar na 5 crongo módulo 12. E aí a gente começa a entrar no conceito. Se eu tenho 5 dividido por 12,
vezes 12 para 5. Falta quanto? 7. Então, eu posso dizer que 5 é côngruo a menos 7 módulo 12. Porque ali a gente tem que lembrar nesse momento do conceito que a gente tem. Que isso é igual a isso vezes isso mais soma disso. Que é igual a 1 vezes 12 mais o resto, que é menos 7. O dividendo é igual o divisor vezes o quociente mais o resto. Entendeu? E a gente tem que pensar nesse conceito. Então, por isso a gente pode entender dessa forma. Entendendo que a gente vai para aquele outro princípio, que a forma que na realidade giram as operações. Extrapolando a ideia de números naturais. Então, eu posso dizer que 5 é côngruo a menos 7 módulo 12. Que é o que a gente encontrou aqui. E 9? 9 é côngruo no módulo 12. Então, pensa aqui, 9 dividido por 12. 9 vezes 12, faz aqui menos 3. Então, porque 1 vezes 12 menos 3 é igual a 9. Então, eu posso utilizar esse tipo de conceito para entender isso. Menos 3. E outra questão, 15. Nesse caso, módulo 12. 15 módulo 12 é igual a 3. Isso aqui, 5, aí quando a gente pensa em tudo, e quando eu posso dizer que isso é côngruo a isso, então eu posso substituir aqui por quem? Esse primeiro aqui, eu vou pensar em quem? Menos 7 elevado a 131. Eu já extrapolo a ideia disso aqui como uma ideia de congruência, para eu poder resolver essa questão. Mais 7 elevado a 131. Aqui, 9 é côngruo a menos 12. A menos 3 elevado a 131. Côngruo a menos 3 módulo 12. E 15 é côngruo a mais 3 elevado a 131. Detalhe. Agora a gente extrapola a ideia de congruência para entender a ideia de potência. Esse número elevado a um expoente ímpar vai ser negativo. E na realidade que vai ser o oposto desse aqui. Então, quando eu anular isso com isso, essa soma vai dar 0. E quando eu anular dessa mesma forma esse com esse, a soma vai dar 0. Então, o resto disso por 12 é resto 0. Essa é a questão que caiu na prova no vestibular para a escola de oficiais da Marinha. Uma questão muito interessante que fala nesse sentido de entender um pouco esses conceitos. Algumas questões agora.
Eu vou deixar essas duas questões, essas três questões, para dar um tempo e pensar na forma de resolver elas. Quais seriam as ideias de como resolver essas três questões? Primeira coisa, essa questão seria facilmente resolvida por duas coisas. Se eu fazer a teoria que A menos B tem que ser divisível por 2, por N, né? Então, 20 menos 8, 12. 12 é divisível por 2? É. Então, isso aqui é verdadeira. Isso é uma verdade. Detalhe. Nesse sentido aqui, eu precisaria fazer esse exercício, número B. Eu já poderia usar de outro artifício. Já que é módulo 2, eu sei que todos os dois têm resto zero, porque eles são múltiplos de 2. Se são múltiplos de 2, o resto é o mesmo. Então, como eles apresentam restos iguais, então eles são côngruos do módulo 2. E já aqui, da mesma forma, eu poderia fazer. Poderia pensar 7 por 5, 2. Menos 2. É côngruo ou não é côngruo? Como que a gente pensa? Tem duas formas. Eu poderia fazer tanto A menos B. Se eu fazer A menos B, vai dar 9. 7 menos 2. 9 é divisível por 5? Não. Então não é. Então aqui nesse caso, ela é falsa. Tudo bem? Que poderia usar a teoria. E mesmo assim, se a gente pensar que existe uma forma que existem várias formas de você tentar fazer a conta e tentar fechar, a gente chegaria no mesmo resultado. Mas esses exercícios são interessantes para quê? Para a gente entender que às vezes a gente não vai ter que utilizar só mesmo as teorias, mas tem que usar os conceitos anteriores para poder responder as questões agora. Mas obrigado por tudo e até a próxima aula.